Será que vocês alguma vez souberam o que é o amor? Porque acredito que o amor e a morte caminham juntos. Morte, amor e vida são uma coisa só. Mas nós dividimos a vida assim como dividimos a terra. Falamos de amor como sendo carnal ou espiritual e estabelecemos uma batalha entre o sagrado e o profano. Criamos uma distinção entre o que o amor é e o que deveria ser, de forma que nunca sabemos o que é o amor. O amor certamente é um sentimento total que não é sentimental e no qual não existe o senso de separação. Trata-se de uma completa pureza de sentimento sem a qualidade separativa e fragmentária do intelecto. O amor não tem senso de continuidade. Onde há senso de continuidade, o amor já morreu. E ele tem o ranço de ontem, com todas as suas feias recordações, brigas e brutalidades. Para amar, é preciso morrer. A morte é amor. Os dois não são distintos, mas não fiquem hipnotizados pelas minhas palavras. Vocês precisam experimentar isso, precisam conhecer isso, prová-lo, descobrir isso por vocês mesmos. O medo da solidão completa, do isolamento, de não ser nada, é a base, é a verdadeira raiz da nossa autocontradição. Porque temos medo de não ser nada. Somos estilhaçados por diversos desejos, cada qual nos empurrando para uma direção diferente. Eis porque, se a mente pretende conhecer a ação total, não contraditória, ação na qual ir para o escritório é o mesmo que não ir para o escritório, ou o mesmo que se tornar um sannyasi, ou o mesmo que meditação, ou o mesmo que olhar à noite para o céu. É preciso que a mente esteja livre do medo. Mas não podemos estar livres do medo a menos que o tenhamos conhecido. E não podemos conhecer o medo enquanto buscamos caminhos e formas de fugir dele. Seu Deus é uma magnífica fuga do medo. Todos os seus rituais, seus livros, suas teorias e crenças nos impedem de realmente experimentar o medo. Você descobrirá que apenas no término existe a total cessação do medo. O fim do ontem, daquilo que foi, que é o solo onde o medo finca suas raízes. Então você descobrirá que amor, morte e vida são uma coisa só. A mente está livre apenas quando tudo aquilo que foi acumulado pela memória foi jogado fora. A criação está no terminar, não na continuidade. Só então existe a ação total que é viver, amar e morrer. Era uma velha árvore, um tamarindo magnífico, com folhas novas e macias, carregada de frutos. Por ter crescido ao lado de um rio caudaloso, fora sempre muito bem regada e proporcionava sombra abundante para homens e animais. Sob ela, constantemente havia algum tipo de agitação e de barulho, conversas em voz alta ou um bezerro a chamar a mãe. Era de proporções elegantes e recortada contra o céu azul. Exibia sua esplêndida figura. Sua vitalidade ignorava a idade. Testemunhara incontáveis acontecimentos. Tantos já eram os verões em que observava o rio, com todas as idas e vindas ao longo de suas margens. Era um rio fascinante, largo e santificado. E de todas as regiões do país, acorriam os peregrinos para se banharem em suas águas sagradas. Era percorrido em silêncio por barcos de velas escuras e quadradas. Nas noites de lua cheia, quando ela surgia, redonda e avermelhada, deixando um rastro prateado sobre as águas tremulantes, havia muita alegria no vilarejo vizinho, bem como no vilarejo do outro lado do rio. Nos dias santificados, os moradores dos vilarejos vinham para as margens do rio, cantando suas canções alegres e ritmadas. Traziam seu alimento e, falando e rindo bastante, banhavam-se no rio. Em seguida, depositavam uma grinalda ao pé da grande árvore e espalhavam cinzas amarelas e vermelhas ao redor do seu tronco, pois assim como todas as árvores, esta também era sagrada.
Quando finalmente cessavam os gritos e o alarido e todos já haviam retornado às suas casas, uma ou duas lamparinas, deixadas por algum aldeão piedoso, permaneciam a queimar. Essas lamparinas consistiam em uma vela de fabricação caseira sobre um pires de terracota com óleo, que os aldeões a muito custo podiam comprar. Então a árvore reinava soberana. Tudo lhe pertencia: a terra, o rio, as pessoas, as estrelas. Logo depois ela se recolhia a si mesma para adormecer até vir a ser tocada pelos primeiros raios do sol da manhã. Com certa frequência, traziam o corpo de algum morto para a margem do rio. Nessas ocasiões, revolviam o solo próximo à água e ali depositavam pesadas toras, sobre as quais, com madeira mais leve, construíam uma pira. No topo dessa pira deitavam o corpo, recoberto por um tecido branco, imaculado. E feito isso, o parente mais próximo do morto ateava fogo com uma tocha e gigantescas labaredas irrompiam na escuridão, iluminando a água e as faces silenciosas dos familiares enlutados e dos amigos sentados em volta da fogueira. A imponente árvore absorvia parte da luz e transmitia sua paz para as labaredas dançarinas. Passavam-se várias horas antes que o corpo fosse totalmente consumido, mas todos permaneciam sentados até que não restasse nada além de brasas e pequenas línguas de fogo. Em meio a esse profundo silêncio, subitamente uma criancinha se punha a chorar e um novo dia começava. Ele fora um homem bastante conhecido. Jazia agora à beira da morte na pequena casa atrás do muro, cujo jardim, antes bastante cuidado, encontrava-se então abandonado. Estava cercado pela esposa, pelos filhos e por outros parentes chegados. Podiam passar-se meses, quem sabe até mais, antes que ele se fosse. Mas eles se mantinham todos ao seu redor e o quarto estava sobrecarregado pela dor. Assim que entrei, ele pediu a todos que saíssem e, embora relutando, eles nos deixaram, a não ser um pequeno garoto entretido no chão com seus brinquedos. Quando todos tinham saído, ele fez um gesto apontando uma cadeira e permanecemos sentados por algum tempo sem dizer uma palavra, enquanto os ruídos da casa e da rua enchiam o quarto. Ele falava com dificuldade. Sabe, tenho pensado bastante ao longo dos anos sobre a vida e muito mais sobre a morte, pois já há muito tempo sofro dessa doença. A morte parece algo muito estranho. Li inúmeros livros que tratam deste problema, mas eram todos bastante superficiais. E não são superficiais todas as conclusões? Não tenho tanta certeza se a pessoa puder chegar a algumas conclusões profundamente satisfatórias. Elas terão certa significação. O que há de errado em se chegar a conclusões, contanto que elas sejam satisfatórias? Não há nada de errado. Mas será que isso não traça um horizonte ilusório? A mente tem a capacidade de criar inúmeras formas de ilusão, e ser tomada por elas parece bastante desnecessário e imaturo. Eu vivi uma vida de fartura e fiz tudo aquilo que acreditei ser meu dever, mas eu sou humano, é claro. De qualquer maneira, esta vida está acabada agora, e eis-me aqui, uma inutilidade. Embora, felizmente, minha mente não tenha sido ainda afetada, tenho lido muito e continuo ávido por saber o que acontece depois da morte. Será que eu continuo ou não resta nada depois da morte do corpo? Senhor, se me permite a pergunta, por que está tão preocupado em saber o que acontece depois da morte? Mas todo mundo quer saber, não quer? Provavelmente sim, mas se nem sabemos o que é viver, como poderemos compreender o que é a morte? Viver e morrer podem ser o mesmo. E o fato de os termos separado pode ser a origem de enorme dor. Conheço tudo quanto você disse sobre isso em suas palestras, mas ainda assim eu quero saber. Por favor, eu lhe peço, me diga, o que sucede depois da morte? Não direi a ninguém.
Por que você está lutando tão desesperadamente para saber? Por que não permite que flua todo o oceano da vida e de morte sem ficar insistindo nesse assunto? Eu não quero morrer, disse ele com sua mão segurando meu pulso. Sempre tive medo da morte, e embora eu tenha tentado me consolar com racionalização e crenças, elas apenas agiram como um fino verniz sobre esta intensa agonia do medo. Tudo que li sobre a morte não passou de uma tentativa de fugir desse medo, de encontrar um meio de escapar dele, e é pela mesma razão que estou lhe pedindo agora para saber: será que algum tipo de fuga libertará a mente do medo? Será que o próprio ato de fugir não alimenta o medo? Mas você pode me dizer, e o que disser será verdade. Esta verdade me libertará. Permanecemos em silêncio por alguns instantes e pouco depois ele voltou a falar. Esse silêncio me faz mais bem do que todo o meu interrogatório angustiado. Eu gostaria de permanecer assim e morrer silenciosamente, mas minha mente não permite. Minha mente deixou de ser apenas o caçador e transformou-se também na caça. Estou sendo torturado. Sinto uma dor física aguda, mas que não é nada em comparação com o que está se passando na minha mente. Existe alguma continuidade identificada após a morte? Este eu que se divertiu, que sofreu e conheceu, irá ele permanecer? O que é este eu ao qual a sua mente se apega e que você quer que continue? Por favor, não responda, ouça em silêncio, está bem? O eu existe apenas por meio de uma identificação com a propriedade, com o nome, com a família, com fracassos e sucessos, com tudo aquilo que você foi e que quer ser. Você é aquilo com o que você se identificou. Você é feito de tudo isso. E sem isso você não é. É essa identificação com pessoas, objetos e ideias que você deseja que continue, mesmo depois da morte. Mas isso é algo vivo? Ou trata-se apenas de um amontoado de desejos contraditórios, de buscas, satisfações e frustrações que fazem com que a dor se torne mais importante do que a alegria? Pode mesmo ser isso que você está sugerindo, mas ainda assim é melhor do que não saber absolutamente nada. Melhor o conhecido do que o desconhecido, não é verdade? Mas o conhecimento é muito pequeno, muito mesquinho, muito limitador. O conhecimento é dor. E, no entanto, você anseia pela sua continuação. Pense em mim, tenha compaixão, não seja tão inflexível. Se ao menos eu soubesse, poderia morrer feliz. Senhor, não lute tão desesperadamente para saber. Quando cessam todas as tentativas, então acontece algo que não foi a mente que produziu. O desconhecido é maior do que o conhecido. O conhecido é apenas um barco no oceano do desconhecido. Deixe tudo acontecer e passar. Nesse momento, sua esposa entrou para lhe dar algo de beber e a criança levantou-se e correu para fora do quarto, sem olhar para nós. Ele pediu à mulher que fechasse a porta ao sair e que não deixasse a criança entrar novamente. Não estou preocupado com a minha família. O futuro dela está garantido. Estou preocupado com o meu próprio futuro. Eu sei, do fundo do meu coração, que o que você está dizendo é verdade, mas minha mente é como um cavalo a galopar sem cavaleiro. Você me ajudará ou eu não tenho mais como ser ajudado? A verdade é algo muito estranho. Quanto mais você a persegue, mais ela teme em se esconder. Você não a pode capturar, por mais sutil e esperto que seja. Você não a pode prender na rede do seu pensamento. Verifique isso e deixe que tudo se vá. Na jornada da vida e da morte, você precisa caminhar sozinho. Nessa jornada não pode haver consolação na sabedoria, na experiência, nas recordações. A mente precisa estar purgada de tudo aquilo que acumulou em sua urgência de se sentir segura.
Seus deuses e virtudes devem ser restituídos à sociedade que os nutriu. Deve haver um processo completo e não contaminado. É preciso haver solidão completa e não contaminada. Meus dias estão contados, minha respiração está curta e você está me pedindo algo muito difícil, que eu morra sem saber o que é a morte. Mas estou bastante instruído. Deixe em paz minha vida e que possa haver uma bênção sobre ela. A maioria de nós vive num mundo de mitos, de símbolos, de faz de conta, que é muito mais importante para nós do que o mundo da realidade, porque não compreendemos o mundo real do dia a dia com todos os seus sofrimentos e disputas. Tentamos escapar dele criando um mundo de faz de conta, um mundo de deuses, de símbolos, de ideias e de imagens. E onde existir essa fuga do real para o imaginário, existirá sempre a contradição, a dor. Se pretendemos nos libertar da dor, precisamos com certeza compreender o mundo da fantasia para o qual estamos fugindo. Os hindus, os muçulmanos, os budistas, os cristãos, todos têm seus mundos imaginários de símbolos e de imagens, e ficam aprisionados nesses mundos. Para eles, o símbolo tem maior significado e é muito mais importante do que viver. Isso está profundamente fixado no seu inconsciente e desempenha um papel importante na vida de todos aqueles que pertencem a uma ou outra das diversas culturas, civilizações ou religiões organizadas. Assim, para que venhamos a nos libertar da dor, acredito que é importante, antes de mais nada, compreender o mundo de fantasia em que vivemos. Se caminhar pela estrada, verá o esplendor da natureza, a extraordinária beleza dos campos verdejantes e do céu aberto, e escutará o riso alegre das crianças. Mas a despeito de tudo isso, há uma sensação de dor. Existe a angústia da mulher grávida, existe a dor que acompanha a morte, existe a dor que surge quando algo que você está esperando não acontece, existe a dor quando uma nação se arruína e se deteriora, e a dor da corrupção, não apenas no sentido coletivo, mas também no individual. Existe dor na nossa própria casa, se examinar bem. A dor da impossibilidade de se satisfazer, a dor da sua própria pequenez ou incapacidade e diversas dores inconscientes. Existe também o sorriso na vida. Sorrir é maravilhoso. Rir sem motivo, ter alegria no coração sem razão, amar sem buscar nada em troca. Mas um sorriso destes raramente ocorre conosco. Vivemos sob o fardo da dor. Nossa vida é um processo de sofrimento e disputas, uma contínua desintegração e quase nunca sabemos o que é amar com todo o nosso ser. Pode-se ver esse processo doloroso ocorrendo em cada rua, em cada casa, em cada coração humano. Existe o sofrimento, a alegria passageira e uma gradual decadência da mente. E estamos sempre em busca de um jeito de fugir. Queremos encontrar uma solução, um meio ou um método que alivie o fardo da vida. E dessa forma, jamais olhamos realmente para a dor. Tentamos escapar por meio de mitos, de imagens e de especulação. Temos a esperança de encontrar algum caminho para evitar esse peso, para ficar adiante da onda de dor. Penso que tudo isso nos é familiar. Não estou lhes ensinando sobre a dor. E seria absurdo se, de repente, vocês tentassem sentir dor enquanto estão ouvindo. Ou se tentassem sentir-se felizes. Não teria sentido. Mas quando se está ciente da estreiteza, da superficialidade e da mesquinhez da própria vida, se observa suas brigas incessantes, seus fracassos, as inúmeras tentativas feitas e que não produziram nada a não ser um sentimento de frustração, então, inevitavelmente, se experimenta aquilo a que chamamos de dor.
em qualquer que seja o nível, seja ele apenas superficial ou bastante profundo. É preciso que se saiba o que é a dor. A dor nos acompanha como a nossa sombra e parecemos incapazes de solucioná-la. Sendo assim, se me permitem, eu gostaria de trocar ideias com vocês sobre como dar um fim à dor. A dor pode ter fim, mas isso não é atingido por intermédio de nenhum método ou sistema. Não existe dor quando há a real percepção do que está ocorrendo. Quando você vê claramente o que está ocorrendo, quer seja o fato de que na vida não há satisfação, ou o fato de que seu filho, seu irmão ou seu marido está morto. Quando você percebe o fato tal como ele realmente é, sem interpretação, sem ter opinião a respeito, sem ideação, ideais ou julgamentos, então acredito que ocorra o cessar da dor. Mas para a maioria de nós existe a vontade do medo, a vontade da insatisfação e a vontade da satisfação. Por favor, não se limitem a escutar o que está sendo dito, mas tomem ciência por si mesmos. Olhem para suas próprias vidas como se fosse a sua face refletida no espelho. Num espelho, você vê o que é, a própria face, sem distorção. Por favor, olhem agora para vocês da mesma forma, sem atitudes do tipo gosto ou não gosto, sem qualquer aceitação ou negação do que vem. Olhem simplesmente para vocês mesmos e verão que a vontade do medo está imperando em suas vidas. Onde há vontade, vontade de ação, de insatisfação, de satisfação, de preenchimento, existe sempre o medo. Medo, vontade e dor caminham juntos, não se separam. Onde existe vontade, existe medo. Onde existe medo, existe dor. Por vontade eu entendo a determinação que nega ou aceita. Seguramente estas são as diferentes formas de vontade, não é? Pois onde existe vontade, existe conflito. Olhem para isso e compreendam não apenas o que estou dizendo, mas também as implicações da vontade. A menos que compreendamos as implicações da vontade, não seremos capazes de compreender a dor. A vontade é o resultado das contradições do desejo. Ela nasce dos empurrões conflitantes do eu quero e do eu não quero. Não é verdade? As diversas urgências, com suas contradições e reações, criam a vontade de satisfação ou de descontentamento. E nessa vontade existe o medo. A vontade de adquirir, de ser, de se tornar. Isto certamente é a vontade que engendra a dor. O que queremos dizer com dor? Você vê uma criança com um corpo sadio e um rosto adorável, com os olhos brilhantes e inteligentes e um sorriso feliz. E à medida que cresce, ela é submetida à máquina a que se dá o nome de educação. Trata-se de fazer com que essa criança se amolde a um determinado padrão da sociedade. E aquela alegria, aquele desfrutar espontâneo da vida, está destruído. É muito triste ver acontecer isso, não é? É triste perder alguém que você ama. É triste verificar que reagimos a todos os desafios da vida de forma medíocre e mesquinha. E por acaso, não é triste quando o amor acaba nas águas paradas desse imenso rio da vida? É também triste quando a ambição o move e você a assume, apenas para encontrar a frustração. É triste verificar como é pequena a mente, não a mente do outro, mas a sua própria. Embora ela possa adquirir uma grande quantidade de conhecimentos, embora possa ser bastante esperta ou erudita, a mente ainda assim é algo bastante superficial e vazio. E verificar isso traz uma sensação de tristeza e de dor. Mas existe uma tristeza muito mais profunda do que qualquer uma dessas. A tristeza que surge com a constatação da solidão, do isolamento. Embora você esteja entre amigos,
no meio de uma multidão, numa festa ou conversando com sua esposa ou marido, você subitamente se dá conta de uma imensa solidão. Há uma sensação de completo isolamento que traz a dor. E há também a dor da saúde precária. Sabemos que existem essas diversas formas de dor. Podemos realmente não ter conhecido todas elas, mas se formos observadores atentos à vida, saberemos que elas existem. E a maioria de nós deseja fugir delas. Nós não queremos compreender a dor. Nós não queremos encarar. Nós não dizemos do que se trata. Estamos preocupados apenas em escapar da dor. É muito natural. Trata-se de um movimento instintivo de desejo. Mas aceitamos isso como inevitável e assim as fugas se tornam mais importantes do que o fato da dor. Ao escapar da dor, nós nos perdemos no mito, no símbolo. Sendo assim, jamais investigamos para tentar descobrir se existe um fim para a dor. Afinal de contas, a vida traz problemas. A cada minuto a vida apresenta um desafio e faz uma solicitação. E se a resposta dada é inadequada, essa inadequação produz uma sensação de frustração. Eis porque, para a maioria de nós, as diversas maneiras de fugir se tornaram tão importantes. Fugimos nos apegando a crenças e a religiões organizadas. Fugimos por meio de símbolos, de imagens, quer sejam gravados pela mente ou pelas mãos. Se não consigo solucionar meus problemas nessa vida, haverá sempre a próxima vida. Se não consigo pôr fim à dor, então me deixo perder nos divertimentos. Ou, tratando-se de alguma forma séria da mente, me volto para os livros, para a aquisição de conhecimentos. Fugimos também pelo comer em demasia, pelo falar incessante, pelas brigas, pelo se tornar muito deprimido. Tudo isto são fugas, e não apenas elas se tornam extraordinariamente importantes para nós, como também nós lutamos em nome delas. A sua religião contra a minha, a sua ideologia contra a minha, o seu ritualismo contra o meu antirritualismo. Observem a si mesmos e, por favor, não fiquem hipnotizados pelas minhas palavras. Afinal, não estou falando sobre nenhuma teoria abstrata. Falo sobre as suas próprias vidas, tal como as vivem dia após dia. Eu as estou descrevendo, mas não se satisfaçam com essa descrição. Percebam a vocês mesmos através dessa descrição e verão como suas vidas estão presas às diversas formas de fuga. Eis porque é tão importante examinar o fato, considerar, explorar e se aprofundar naquilo que é, porque o que é não tem tempo, não tem futuro. O que é eterno, o que é a vida, o que é a morte, o que é o amor, no qual não existe satisfação ou frustração. Estes são fatos, as verdadeiras realidades da existência. Mas a mente, que foi alimentada e condicionada pelas formas de fuga, acha tremendamente difícil encarar o que é. E sendo assim, ela devota anos e anos ao estudo de símbolos e mitos, sobre os quais se escreveram volumes e mais volumes. Ou ela se perde em cerimônias, ou na prática de um método, sistema ou disciplina. O que é importante, certamente, é observar o fato e não se prender a opiniões ou a meramente discutir o símbolo que representa o fato. Compreendem? O símbolo é a palavra. Considerem a morte. A palavra morte é o símbolo usado para transmitir todas as implicações do fato. Medo, dor, o extraordinário sentimento de perda, de solidão, de pequenez e de isolamento, de profunda e avassaladora frustração. A palavra morte nos é bastante familiar, mas poucos de nós percebem as implicações do fato. Praticamente,
jamais olhamos para a face da morte e compreendemos tudo o que de extraordinário está contido nela. Preferimos fugir pela crença na existência de um mundo posterior ou nos apegarmos à teoria da reencarnação. Possuímos essas explicações confortadoras, uma verdadeira multiplicidade de ideias, de afirmações e negações, com todos os símbolos e mitos que as acompanham. Observem a vocês mesmos. Isso é um fato. Onde existe o medo, existe a vontade de fugir. É o medo que cria a vontade. Onde existe ambição, a vontade é impiedosamente insaciável. Enquanto existir insatisfação, a sede insaciável de satisfação que perdura sem cessar e que resiste a todas as suas tentativas de preenchimento, esta insatisfação produz sua própria vontade. Você deseja que a satisfação prossiga ou aumente, daí a vontade a ser satisfeita. A vontade, em todas as suas diferentes formas, abre inevitavelmente as portas à frustração. E a frustração é dor. Portanto, há pouco sorriso nos seus lábios e nos seus olhos. Há pouca placidez em suas vidas. Parecemos incapazes de olhar o mundo com tranquilidade e de descobrir por nós mesmos se existe uma maneira de pôr fim à dor. Nossa ação é produto da contradição, com sua constante tensão, que unicamente pressiona o si mesmo e multiplica nossos sofrimentos. Percebem isto, não é? Afinal de contas, vocês estão sendo perturbados. Eu os estou deixando confusos com seus símbolos, seus mitos, seus ideais, seus prazeres. E vocês não gostam desta perturbação. O que vocês querem é fugir. Portanto, vocês dizem, me diga como me ver livre da dor. Mas, por fim, a dor não é o mesmo que se livrar da dor. Você não pode se ver livre da dor, assim como não pode adquirir o amor. O amor não é algo a ser cultivado pela meditação, pela disciplina ou através da prática da virtude. Cultivar o amor é destruir o amor. Da mesma forma, a dor não deve terminar pela ação da vontade. Por favor, compreendam isso. Você não pode se livrar dela. A dor precisa ser abraçada. É preciso aprender a conviver com ela, a compreendê-la. É preciso tornar-se íntimo da dor. Mas você não tem intimidade com a dor, não é verdade? Você pode até dizer, eu conheço a dor, mas será que conhece? Terá você vivido com ela? Ou, tendo sentido dor, não terá você fugido dela? Na verdade, você não conhece a dor. Fugir é o que você sabe. Você conhece apenas os meios de escapar à dor. Assim como o amor não pode ser cultivado ou adquirido pela disciplina, também a dor não pode terminar por nenhum mecanismo de fuga. Através de cerimônias ou de símbolos, através do trabalho social dos benfeitores, do nacionalismo ou de qualquer dessas tolices criadas pelo homem. A dor precisa ser compreendida e compreender não é do tempo. A compreensão surge quando há uma explosão, uma revolta, uma tremenda insatisfação com tudo. Mas vocês percebem, nós procuramos encontrar um caminho fácil no trabalho social, nós nos perdemos no emprego, na profissão, frequentamos os templos, adoramos uma imagem, nos agarramos a um determinado sistema ou crença. Tudo isso seguramente são meios de se evitar, meios de se manter a mente sem encarar o fato. Olhar simplesmente para o que é jamais é doloroso. A dor nunca advém de se perceber o fato de que se é vazio. Mas no momento em que você pretende transformar sua vaidade em algo diferente, então começa a luta, a ansiedade e a ilusão, que finalmente conduzem à dor. Você realmente olha para aquilo que ama? Não olha? Se você ama o seu filho, você olha para ele. Você observa a sua delicada face, os olhos bem abertos,
seu extraordinário sentido de inocência. Quando você ama uma árvore, você olha para ela com todo o seu ser, mas jamais olhamos para as coisas dessa forma. Perceber a significação da morte requer um tipo de explosão que queima instantaneamente todos os símbolos, todos os mitos, os ideais, as crenças confortadoras, de maneira que você se torna capaz de olhar para a morte integralmente e totalmente. Mas de maneira muito infeliz e triste, é provável que você jamais tenha olhado para nada dessa forma total. Não é? Será que você já olhou para o seu filho totalmente, com todo o seu ser? Ou seja, sem preconceito, sem aprovação ou condenação, sem dizer ou sentir, ele é meu filho? Se puder fazer isso, descobrirá que isso revela uma extraordinária significação e beleza. Então, não há você e a criança, o que não implica uma identificação artificial com a criança. Quando você olha de forma total, não existe identificação, porque não existe separação.